A Polícia Civil deu detalhes da morte de um homem de 45 anos. Tá aí, né? Aquela situação na estação de ônibus do bairro São Francisco, na região da Pampulha, aqui na capital. Esse crime aconteceu no dia 8 de novembro e o circuito de monitoramento mostra exatamente quando essas pessoas, esses homens chegam, espancam lá a vítima. E olha só o absurdo. Segundo a delegada, a vítima, Marcos Antônio Batista, morreu por causa de uma mentira, de uma notícia falsa. Ele era um trabalhador e não tinha antecedentes criminais. Só que uma mulher espalhou a notícia de que ele estava em um quarto com crianças praticando atos obscenos. Crime que não existiu, segundo a polícia. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter Gabriel Rodrigues. As imagens começam com a vítima recebendo uma série de cadeiradas dentro da estação de ônibus. Mas, na verdade, as agressões já teriam começado bem antes. Veja que a vítima cai e outros homens chegam para participar da tortura, um deles com um pedaço de pau. Mesmo bastante ferida, a vítima se levanta e ainda tenta se defender, mas seria impossível, afinal são muitos agressores. Repare que o homem de camisa azul tenta cobrir o rosto para não ser identificado. Em seguida, as cadeiradas e socos continuam até que os homens arrastam a vítima para um outro canto e continuam a bater. Até um galho de árvore foi usado para machucar a vítima. As cenas lamentáveis e de extrema brutalidade se estendem por muitos minutos, até que o homem que apanha consegue pular a catraca e tenta sair da estação, mas é rendido outra vez e empurrado para a pista exclusiva de ônibus, onde segue apanhando, até que os agressores correm e deixam ele caído no chão. Por sorte, o ônibus que se aproximava consegue parar antes de atropelar a vítima. Foi um crime bárbaro, cruel. A gente consegue visualizar nessas filmagens agressões que são realizadas com uso de cadeira, de pedaço de pau, de barra de ferro, o soco, chute, pisões. Além disso, nós temos a utilização de faca. Um dos adolescentes envolvido passa uma faca para o jovem de 18 anos, que desfere cerca de 24 facadas nessa vítima. Inclusive, há projeção de sangue até no teto da estação do móvel, segundo o levantamento da perícia no local. Depois disso, os agressores vão embora da estação São Francisco, mas, segundo as investigações, teriam ficado de longe, observando a vítima agonizar. Sim, no final eles jogam essa vítima para fora da estação, ela cai na Avenida Antônio Carlos, eles atravessam a avenida e ficam assistindo, esperando provavelmente a consumação da morte desse homem. Como eles verificam que ele está agonizando, um adolescente volta e desfere outro chute na cabeça dele. Marcos Antônio Batista tinha 45 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O local onde o crime aconteceu é monitorado e as imagens das agressões foram acompanhadas em tempo real pelas forças de segurança. Rapidamente, viaturas da Guarda Municipal chegaram ao local, mas os criminosos fugiram logo que perceberam a chegada dos agentes. As câmeras da BH Trans registraram as buscas na região. Nas imagens dá para ver pessoas correndo em uma área de mata perto do anel rodoviário. Em outro vídeo, uma viatura aparece subindo a rua na contramão. Os guardas estavam atrás dos suspeitos, que se esconderam em um aglomerado, mas acabaram presos pela polícia militar. Após as investigações, além dos autores das agressões, a Polícia Civil ainda identificou outras pessoas envolvidas no caso. Na ocasião, foram 3 pessoas presas em flagrante pela Guarda Municipal, mas durante as investigações foi possível detectar a participação de 9 pessoas, seja diretamente nessas agressões diretas aí, seja instigando, incitando esse tipo de violência. Então nós temos, além dos 3 presos, mais 2 adultos, um jovem de 18 anos, que é o que desfere as facadas, que é o mais cruel, uma mulher de 40 anos, que foi a primeira incitadora, já vou explicar a motivação, e nós temos 3 adolescentes aí, um de 17, 16 e 14, e um homem que ainda não foi qualificado pela polícia. Antes da gente falar da motivação, essas pessoas aí, elas já tinham passagens pela polícia? Os adolescentes já tinham sido apreendidos?
Então, um dos adolescentes já tinha uma abordagem por tráfico de drogas, os outros envolvidos adultos também todos têm, mesmo que uma abordagem, uma ocorrência por tráfico, por agressão, por furto, por ameaça. Juntas, essas pessoas teriam praticado o crime, alegando estar fazendo justiça. Mas a história, na verdade, é outra e esconde uma motivação ainda mais banal. Fake news, a já conhecida e perigosa notícia falsa, é o que, segundo as investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, teria provocado a morte de Marcos. Acusaram esse homem de praticar ato obsceno dentro de um quarto em que crianças dormiam. Só que, pelos levantamentos, isso não procede. Essa mulher de 40 anos que fez essa acusação, ela disse que não o conhecia, sendo que ela foi vista ingerindo bebida alcoólica na noite anterior com ele. Ela apresentou versões conflitantes para a polícia, a mãe dessas crianças não confirmou essa história, ou seja, possivelmente foi uma falsa acusação. Só que, na verdade, a vítima, ao contrário dos criminosos, era alguém sem ficha criminal e, de acordo com as investigações, era um homem extremamente trabalhador. A vítima era uma pessoa que tinha família, ela não estava em situação de rua, como muitos acreditaram no início, no dia. Ela era trabalhadora, então tinha um emprego formal e não tinha nenhum antecedente, nenhuma passagem, nenhuma ocorrência em que ela estaria envolvida ali com o crime. A polícia já prendeu parte dos envolvidos no homicídio e busca agora pelos outros suspeitos. Na verdade, nós temos esse jovem de 18 anos e essa mulher ainda estão em liberdade, mas já foi pedida a prisão e nós aguardamos a providência aí do judiciário. Veja mais uma vez as imagens das agressões sofridas injustamente por Marcos. Vale lembrar que ele teve a vida interrompida de forma brutal por uma denúncia falsa. Por isso é tão importante reforçar que, na dúvida, sempre denuncie casos suspeitos, mas deixe que a polícia investigue. O Estado ele é responsável, nós temos instituições formais responsáveis. A gente já superou aquela época da vingança privada. Por que ela não subsiste, não consegue proceder, porque a gente vira um caos. Imagina, por exemplo, a família desse homem agora querendo se vingar. Então, vai gerando um círculo de violência que não pode. Mesmo porque a gente tem situações ali que às vezes são noticiadas e que não procedem por vários motivos. A pessoa pode não gostar da outra, fazer uma denúncia anônima, fazer que uma informação chegue ali para prejudicá-la de fato. Então, tem que tomar muito cuidado, muita cautela. Eu sei que é um crimes sexuais que atinge criança, adolescente, que atinge mulheres. Eu sei que causa uma repulsa muito grande na sociedade, nós não toleramos, ninguém tolera, mas tem que fazer a justiça de forma formal, tá? Ser apurado, ser processado, para aí sim essa pessoa ser penalizada.